Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Qual é a maior evolução da era moderna? Avião, internet, computador, penicilina, vacina, automóvel? Não, nada disso, amigo. É o Wesley, lateral direito do Flamengo, é a personificação de uma das maiores evoluções da era moderna do homem. Vamos juntos falar sobre esse lateral direito do Flamengo que de bagre virou craque. O que aconteceu? Que essa evolução passa por o quê? Você lembra de alguns lances do Wesley antes e agora o que ele é capaz de fazer? Tem algum mágico? Pois então, chega junto aqui e vamos falar do lateral direito do Wesley. Peça importante para esse coletivo do Felipe Luiz, destaque nacional e não vai me surpreender se pintar uma seleção brasileira para ele não, tá? Não vai me surpreender. Vamos juntos então falar sobre esse lateral direito do Flamengo. Deixa o seu like, deixa a sua curtida que é muito importante e vamos nessa. Para começar, eu já começo falando, né, porque certamente aqueles torcedores com uma idade um pouco mais avançada vai falar assim: um absurdo Wesley ser convocado para a seleção brasileira. Eu vi Leandro, eu vi Jorginho, um absurdo. Amigo, o problema não é comparar ele com o Jorginho. Aí não é comparação, não é com o Wesley. Pô. A comparação está sendo o que você viu. Mais importante do que você viu é o que você vê. Hoje, na lateral direita, não é nenhum absurdo, tá? Porque certamente vai ter aquela relativização de sempre. Galera, vamos falar sobre o Wesley, por quê? Movimentação, né? O que aconteceu ali? Uma grande evolução ali do atleta. Hoje o cara tá com uma confiança, nível de confiança lá no alto e tal. A gente aqui mesmo no canal trouxemos há temporadas, né, passadas e tal, um jogo que foi Flamengo e Vasco e aí em seguida a gente até emendou com uma outra partida de lances do Wesley. E eu vou repetir alguma dessas imagens só pra você entender. Caraca, o Wesley, ele era incapaz de fazer isso lá atrás e agora ele tá fazendo muito mais. Passa muito pela essa construção, dessa evolução do atleta. Primeiro, vamos falar sobre a sua movimentação em campo. Aqui eu trago para vocês, a critério de posicionamento, né, de média de posicionamento, mapa de calor dele. Mapa de calor dele, 2023, ele sempre foi um lateral que conseguia fazer com facilidade esses 100 metros, né? Sempre. Desde os piores momentos do Wesley, tecnicamente e tudo, ele sempre tinha essa facilidade, né? É um garoto que fisicamente, né, sempre conseguiu fazer esse corredor. 2023, esse aqui é o de 2024. Vale lembrar que já num período de 2024 ele vira essa chave, não com a mesma regularidade, mas ali já tem uma mudança nítida e uma evolução. E agora o de 2025, óbvio, né, são muito menos jogos, a gente está falando aqui só de campeonato estadual, e aqueles recortes e números que eu vou trazer para você é de campeonato brasileiro, porque fica muito melhor para ser analisado, né, não tem uma contaminação de uma competição que é inferior e tal. Então o que eu vou trazer para vocês é de campeonato brasileiro. A gente vai falar sobre acho que, né, esse passo a passo do Wesley, mas a gente precisa lembrar uma coisa. O Wesley, quando ele aparece no Flamengo, ele chega no profissional, ele chega naquela furada de 90% dos jovens, né? 90% dos jovens, quando acabam subindo e precisam atuar, não é preparado para atuar. É uma circunstância emergencial e aí existem vários problemas na formação, né, do elenco, do clube, e aí vambora, pega aquele garoto lá, vai lá, entra. E a do Wesley era uma furada, né? Era uma rabuda, aquele entra ali, e aí aquilo, né? Ele sempre foi visto na base, lateral direito existe uma carência mundial, né? É importante a gente enfatizar isso. Então ele era observado, não era mentira, aquela história de que o Barcelona e outros clubes estavam de olho no Wesley quando ele era jovem da base. Não é mentira, isso é verdade. Existe de fato esse acompanhamento. Gente, existe uma carência mundial de lateral direito. Então ele de fato ele era observado e ele começa a jogar. E aí vai muito mal, é nítido que ele estava completamente despreparado. E por o atleta estar despreparado e ser muito jovem, ele sente atuações ruins. E essas atuações ruins, elas impactam o quê? Nas suas decisões dentro de campo. A gente trouxe um vídeo mostrando para vocês sobre lances desses. Cara, o intuito no vídeo não era para fortalecer, tá vendo como ele era bagre? Porque era nítido que eram situações de falta de confiança de um atleta, onde ele tinha a obrigação, como um atleta profissional, tomar essas decisões. Ele estava indo num ponto seguro que não era nem seguro para ele. Então, por exemplo, só para começar aqui, antes de eu mostrar alguns números. Cara, esse aqui é um Flamengo e Vasco. O De La Cruz abriu para o Wesley na direita. O Pulgar era o terceiro homem. Gente, quem acompanhou esse vídeo, viu? Ele não deu essa bola para o De La Cruz.
Ele não encontra o De La Cruz. Hoje ele dá essa bola pro De La Cruz olhando pro outro lado, olhando para Ayrton Lucas, por exemplo. Olha a confiança. Por isso que eu falo, estava minando em situações simples. Nessa aqui, o De La Cruz aponta pro Arrascaeta, o Arrascaeta se desloca, né, na profundidade, e o Wesley não dá esse passe. Então assim, ele tava numa espiral que não estava fazendo nem em princípios básicos. São passes, né, de 15 metros, passes curtos. Então era um acúmulo de decisões equivocadas. E defensivamente, o Wesley sempre se destacou por a transição e a recomposição. Certamente, a informação que a gente trouxe foi uma informação exclusiva. Eu, na época, não acompanhei meus colegas, então não posso afirmar. Mas só que a gente teve uma conversa, né, bem próxima com a comissão técnica do Sampaoli para entender o porquê que o Sampaoli, né, o Sampaoli sempre apostava no Wesley. E a resposta foi, o Sampaoli está, né, assim, encantado com a recomposição e a velocidade de recomposição do Wesley, porque se você lembrar na época, o Flamengo atacava com 5, no mínimo, jogadores à frente da linha da bola. Do Filipe Luís são os 5. O Sampaoli é no mínimo os 5. E o Wesley, ele era, em aspas, o ponta direito do Sampaoli. Quando o Flamengo perdia a bola lá na frente, ele tinha que voltar 60 metros, 70 metros para fazer a recomposição. E o Sampaoli admirava essa velocidade que ele tinha de recompor. A gente trouxe, né, essa confidência, digamos assim, né, que foi falada pra gente. Eu trouxe essa informação para vocês. E desde então, e ele mantém essa característica. O Filipe Luís manda ele avançar, tem uma similaridade na organização do ataque. E aí, quando o Flamengo perde a bola, você vê, volta muito rápido e consegue fazer a recomposição. Vamos para alguns números técnicos. 2023, você vê que tem, né, o Wesley tem eficácia 88, passe no próprio meio campo 91, passe no campo adversário 82, e principalmente esses 3 quesitos. Bolas longas certas, 39, passes tensos certos, 45, e cruzamentos precisos, 22. É um número bem abaixo. Na temporada 24, e aí pega, né, um início ruim, depois vai melhorando, esses 3 quesitos finais vai para 50, 57 e 22. Com a exceção dos cruzamentos certos, segundo essa métrica aqui do pessoal do SofaScore, se você não baixou ainda, link tá aqui, tá? No nosso comentário fixado, e é gratuito, irmão. Gratuito. Baixa aí, você tem tudo sobre atleta, resultados, competições, sobre qualquer time, então baixa aí. Com a exceção de cruzamentos certos, ele evoluiu, né, dessa métrica de bolas longas e passes. Eu vou trazer até o final da temporada, se o Wesley permanecer até o final da temporada, porque obviamente ele tá, né, o cara tá, né, tem na Arábia, tá olhando, é óbvio, pô, ele tá muito bem, existe a carência. Se ele conseguir preencher essa temporada toda, acho difícil, eu vou trazer o vídeo para vocês. Mas de fato, existe uma evolução do atleta. Outro comportamento que, na minha opinião, pode vir a ter contribuído é a sua relação com o Gerson. E o Gerson e o Wesley fazem praticamente uma dupla ali do lado direito. O Gerson trabalha ali como um meia bem aberto, não necessariamente sendo um ponta, e com isso precisa do Wesley. E o Gerson e o Wesley, a gente sabe, eles têm uma relação ali que a gente chama de relação socioafetiva, né? São caras que se dão bem, tem além do entrosamento, mas são jogadores que se dão bem, que se conhecem, que se reconhecem. Então, certamente, isso também deu mais confiança pro garoto. E hoje, sem sombra de dúvidas, ele é um dos principais jogadores nessa espinha dorsal do Flamengo. Não ter o Wesley ali, o Flamengo perde. Ele transforma um elo fraco num elo forte e ele transforma problemas em soluções. Uma das maiores evoluções que a gente viu, e não é fácil, tá? Sobretudo quando a gente fala de Flamengo. Grande abraço a vocês, se cuidem, a gente vai se vendo por aqui, um abração, valeu!